O ser humano, a obra-prima da criação, foi criado para desenvolver um relacionamento com o Senhor. Gênesis capítulo 1, 26 e 27. No entanto, por causa da desobediência e do pecado, esse relacionamento foi profundamente abalado. Podemos ver o impacto imediato desse distúrbio na história de Adão e Eva no Jardim do Éden. Qual foi a brecha ocasionada pelo pecado? E o que significa o fato de Deus ter procurado Adão e Eva e não o contrário? Que esperança de salvação nós encontramos no Evangelho de João? Deixa aí o seu comentário, assista esse vídeo até o final, compartilha esse estudo com seus amigos e vem comigo! Hoje nós iremos estudar um tema muito interessante do Evangelho de João. O tema de hoje em nosso guia de estudos da Palavra de Deus é Jesus e o Pai. O texto bíblico do nosso estudo de hoje diz o seguinte: neste momento os olhos dos dois se abriram e eles perceberam que estavam nus. E então costuraram as folhas de figueira para usar como tangas. Naquele dia, quando soprava o vento suave da tarde, o homem e a sua mulher ouviram a voz do Senhor Deus que estava passeando pelo jardim. Então se esconderam dele no meio das árvores. Mas o Senhor Deus chamou o homem e perguntou: onde é que você está? Gênesis capítulo 3, versos 7 a 9. Por causa do pecado de Adão e Eva, o relacionamento físico entre Deus e a humanidade ficou comprometido. Jesus veio ao nosso mundo para revelar o Pai. Infelizmente, a humanidade não conheceu e nem reconheceu Deus. Assim, o Pai nos enviou o único Filho, Jesus, para que viesse a esse mundo como ser humano e as pessoas pudessem então conhecer a Deus. Como Filho encarnado, Jesus Cristo, Filho de Deus, ele tornou-se plenamente humano, mas continuou sendo Deus. A vida de Jesus como ser humano entre os humanos era uma grande dádiva de Deus à humanidade. A maior marca de um filho está na sua identificação com aquele que o gerou. Já ouviu aquela expressão? Se parece com o pai? Cada pessoa tem a sua identidade própria porque somos seres individuais. Em contrapartida, uma vez sendo filhos, continuamos com nossa identidade própria, mas com o DNA, características pessoais peculiares semelhantes daquele que nos gerou. Por isso, a identidade de um filho com o seu pai extrapola e excede ter simplesmente o sobrenome na sua carteira de identidade. A relação de Jesus com o Pai é um dos temas centrais do cristianismo e pode ser entendida de várias formas. Jesus como Filho unigênito de Deus. Jesus é o Filho unigênito de Deus, pois nasceu de uma mãe mortal, Maria, e de um pai imortal, Deus o Pai. Jesus como o caminho para o Pai. Jesus é o caminho para o Pai e quem conhece Jesus também conhece o Pai. Jesus e o Pai como um só. O próprio Jesus disse: eu e o Pai somos um. João 10, verso 30. Mas isso não significa que um seja o outro, e sim que ambos estão em sintonia com o mesmo modo de pensar e de ser. Jesus e o Pai na relação com os cristãos. A graça que Jesus nos dá é a de conhecermos a Deus, o nosso Pai. O nosso Senhor Jesus é a expressão exata do Pai. Hebreus capítulo 1, verso 3. Quanto mais conhecemos Jesus, mais conhecemos o Pai e mais parecidos ficaremos com Ele. Quanto mais nos relacionamos com Jesus através da oração e do estudo da Palavra de Deus, mais íntimos seremos de Deus, o Pai. O propósito maior de Jesus era o Pai ser glorificado nele. João 14, verso 13. Tudo na vida de Jesus
tinha o propósito de evidenciar e exaltar Deus, o Pai. O Filho atenderá a qualquer pedido, desde que seja para glorificar o Pai. Deus quer ser glorificado por meio das obras realizadas por seus filhos e filhas aqui na terra. A felicidade dos pais é verem seus filhos realizando coisas que os engrandeçam como pai. Assim também é Deus, o Pai. Este é meu Filho amado, a quem me agrada. Mateus 3, verso 17. A relação de Jesus com o Pai era uma relação de pura dependência. Esta dependência era evidenciada na prática, pelo modo como Jesus se comportava diante das circunstâncias da vida que lhe apresentava. Para Jesus, obedecer e se submeter ao Pai era uma questão de sobrevivência e fortalecimento. A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. João capítulo 4, verso 34. Eu espero em Deus que você tenha um ótimo dia. Vamos orar! Deus bendito, nós queremos, Senhor, te agradecer pela revelação da Tua Palavra ao aprendermos a relação que existia e existe entre Jesus e Deus, o Pai. Que esta relação possa tornar a nossa relação também em uma relação de dependência e de intimidade com Jesus e com Deus, o Pai. Nos dê um ótimo dia na Tua presença, que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Fica com Deus, fique na paz. Maranata!